venho trazer hoje para você, para todos que estão assistindo essa programação, esse recorte, esse culto, esse sermão, essa pregação que o Senhor nos permite, uma palavra de esperança. Não importa se você é cristão, se você é evangélico, se você é católico, se você é espírita, se você é agnóstico, se você se intitula, se enxerga como ateu, como que não acredita, mas no fundo, nutre uma semente de fé. A você que está caído, prostrado, desanimado, achando que, quem sabe, Deus não se importe com você. Bom, eu vou começar com uma palavra. Primeiro, eu vou no Evangelho de São João, no capítulo 6, e versículo de número 37. João 6, 37. Porque eu quero ler essas palavras de Jesus, mostrar que se você tem no coração um anelo, um anseio, um desejo, uma vontade de ir a Cristo, é porque o Pai te chamou para isso. E se o Pai te chamou para isso, você pode ir a Jesus. E foi o que ele disse nesse sermão. Tudo que o Pai me dá, ou todo aquele que o Pai me dá, são palavras de Jesus, virá a mim. Todos aqueles que misteriosamente, eu não vou entrar nesse campo, esse terreno é um terreno novo para muitas pessoas, mas todos aqueles que lá nos conselhos da eternidade foram dados a Jesus pelo Pai, quando nós nem existíamos ainda, e falar dessa obra, desse mistério da salvação, é algo que exige um pouquinho de mais tempo e fé. Então, para a gente não ficar se aprofundando, nós tão somente vamos crer nessas palavras. Todo o que o Pai me dá. Se Deus deu você a Jesus, você irá a Jesus. Esse é o fato. Não tente entender como é, como foi, o que aconteceu, aquilo que está oculto, como eu disse, nos mistérios ocultos da eternidade, naquilo que foi um fato ocorrido lá no reino de Deus. Isso não importa para mim. Eu só sei que todo que o Pai der a Jesus, irá a Jesus. E é Jesus dizendo, tudo que o Pai me der, virá a mim. Se você foi dado pelo Pai a Jesus, você virá a Jesus. E o que vem a mim, ele não disse que tipo de pessoa, pessoas como você, como eu, como nós. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Que palavra bendita. Eu, Fernando Ferreira de Albuquerque, filho de Lorival Ferreira de Albuquerque, já falecido, meu paizinho, e filho de Alzira Gonçalves Cardoso Ferreira de Albuquerque, eu fui a Cristo. Eu tenho ido a Ele todos os dias da minha vida. Eu fui a Ele enquanto pecador, enquanto alguém que estava perdido, enquanto alguém que não tinha esperança, enquanto alguém que não tinha sentido ou razão para viver, e eu fui a Ele, eu procurei, chamado pela graça, atraído, como diz o profeta Osés, por cordas de amor, porque fomos e temos sido atraídos a Jesus por cordas invisíveis de amor. É uma atração espiritual, ou como diz o profeta Isaías, com benignidade e graça eu te atraí. Então, nós fomos atraídos a Jesus pelo Pai, e quando nós vamos a Jesus, à medida que nós vamos indo a Jesus, vamos dando passos em direção a Jesus, fazemos orações a Jesus, pedimos a Jesus, confessamos a Jesus, aprendemos de Jesus, ele diz, de maneira nenhuma, impossível eu te lançar fora. Seja você quem for. Por isso que nós temos
nos evangelhos e na história relatos de prostitutas que se converteram, de ladrões, de religiosos, pessoas que pensavam que eram salvas, que estavam salvas, que eram de Deus, que estavam com Deus, mas que foram salvas. Nicodemos, José de Arimateia, Saulo de Tarso. Todas as pessoas que foram a Jesus, todas foram recebidas. E não importava para Jesus, e não importa para Jesus o que essas pessoas tenham feito até o dia que foram. Algumas chegaram endemoniadas, outras tantas doentes, paralíticas, coxas, aleijadas, cheias de pecados, cheias de iniquidades. Pessoas com quem você não ia querer tomar um café. Muita gente aqui, das Escrituras Sagradas, que foram salvas maravilhosamente pela graça de Deus, foram pessoas com quem você não gostaria de se encontrar na esquina da rua da sua casa. Pessoas que você prudentemente passaria longe, de largo, evitaria até uma saudação do tipo bom dia, boa tarde, boa noite. Mas foram pessoas que, quando se viram, perdoa a expressão que eu vou usar, mas quando se viram desgraçadas, perdidas, sem esperança, sem quem pudesse ser por elas, foram até Jesus, recorreram até Jesus, bateram no peito e disseram, ser propício a mim, pecador. E todas essas pessoas, todas, ele disse, todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Eu não te lanço fora. Pode ser que a sociedade te lance fora, pode ser que os seus pais não queiram mais saber de você, pode ser que a tua esposa não queira mais nem ver a tua cara, nem teu marido, nem teus filhos, nem teus pais. Mas Jesus não te lançará fora. Me ocorreu, quando eu orei nessa madrugada, e essa foi a primeira palavra que brotou do meu coração na minha oração da madrugada, de que todas as pessoas que vão a Jesus não são lançadas fora. Me ocorreu, por graça do Espírito, eu creio, a cura e a purificação do leproso, lá em Mateus 8, do verso 1 até o verso 4. Jesus estava no monte pregando, que é conhecido hoje como o Sermão da Montanha. Depois você leia Mateus 5, 6 e 7. Ali está a constituição do reino de Deus. E lá no pé do monte, sem poder se aproximar, estava esse homem leproso. Você sabe que a lepra é a doença na Bíblia que mais simboliza o pecado. Por quê? Porque a lepra, quando a pessoa se descobria leprosa, ela ia ao templo para receber um veredito de exclusão pelo sacerdote. Então veja, a lepra tirava a pessoa do templo, da comunhão com Deus, por assim dizer, tirava a pessoa da família, porque a pessoa tinha que ir embora de casa, e tirava a pessoa da sociedade, ela não podia mais conviver em sociedade. Por isso que você vai ver nas páginas da Bíblia que os leprosos sempre estavam em comunhão com outros leprosos. Eles já não iam mais à igreja, eles já não podiam mais ficar com as suas famílias e eles já não estavam mais na sociedade. Por isso que, como eu disse, a lepra é a enfermidade que mais exemplifica o pecado. O pecado nos afastou de Deus, nos alienou de Deus, porque todos pecaram, é o que está escrito em Romanos, e destituídos foram da glória de Deus. O pecado nos alienou da família, por isso que há brigas, que há contendas, que há discórdias, que há divórcios, que há violência, que há morte.
que há Caim e Abel, que há irmãos que matam irmãos, que há pais que matam filhos, que há filhos que matam pais. Por isso que as pessoas não se entendem, por isso que a sociedade é caótica, por isso que existem as guerras, porque o ser humano está, por conta do pecado, alienado dos demais seres humanos e, enfim, de toda a sociedade. Só que esse leproso, quando Jesus vem descendo do monte, é o que nós lemos em Mateus 8:1, seguido por uma grande multidão, ele veio e o adorou. Ele não podia estar ali. Ele correu o risco de ser apedrejado, porque a pena para um leproso que se aproximasse de uma pessoa pura, não doente, não leprosa, era o apedrejamento. Eles tinham até um grito, era uma espécie de um grito de ordem, que quando um leproso aparecia, as pessoas começavam a gritar para outras pessoas saberem. E era mais, eu li isso já alguma vez, mas era algo assim, cuidado, tem um impuro aqui, leproso. É igual quando o ladrão rouba alguém, as pessoas, pega ladrão, começa a gritar, sabe como é? Então o leproso ele tinha, quando ele entrava no lugar e alguém percebia, claro, ele vinha assim, enrolado nas roupas e tudo mais, às vezes ele queria comprar alguma coisa na feira, no mercado, ou ele queria se aproximar de alguém da família, mas se ele fosse identificado, as pessoas começavam a gritar palavras de ordem. E aí ele era apedrejado. Então ele correu muito risco, mas no coração ele sabia pela fé da palavra que eu li há pouco com você. Aquele que vem a Jesus de maneira nenhuma é lançado fora, ainda que seja um leproso, ainda que seja alguém expulso do templo, ainda que seja alguém expulso da família, ainda que seja alguém expulso da sociedade. Esse que vai a Jesus, leproso, pecador, tendo cometido as coisas mais vis e profanas que alguém possa imaginar, porque é bem possível que alguns de vocês que estão me assistindo fizeram ou têm feito coisas que até conversar sobre isso não é legal. Eu sou bem honesto, há assuntos nos meus atendimentos pastorais que quando a pessoa começa a falar, eu não sou bobo, eu não sou nascido ontem, como dizemos lá em casa, nasci ontem, não. Eu falo assim, já entendi. Não, pastor, não, por favor, não me conte mais nada, eu já entendi. É ruim até para mim ouvir o que você tem que falar e é ruim para você falar, imagina o teu constrangimento em ter que falar para mim. Então eu já entendi tudo. Há coisas que o apóstolo Paulo diz, até dizê-las é torpeza, é sujeira. Então a gente não fala, a gente evita falar. Essa era a situação do leproso. E aí ele vai a Jesus, ele adora Jesus, ele se prostra diante de Jesus. Imagino que já naquele momento pessoas estão querendo apedrejá-lo. E ele olha para Jesus e diz, Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. Ele cria no poder de Jesus. Nós temos que crer também no poder de Jesus, que perdoa pecados, que restaura a lepra, que cura o câncer. Temos que crer, vamos a Jesus crendo. Nós não estamos lidando com homens. Veja, ele não podia ir no templo, ele não podia ir na casa dele, ele não podia sentar-se à mesa com a esposa e os filhos para desfrutar da comunhão da mesa, de se alimentar de uma comida boa. Ele não podia ir na praça, ele não podia ir no mercado, ele não podia ir na mercearia, mas ele podia ir a Jesus. E ele cria que Jesus podia curá-lo, e Jesus curou. Diz a Bíblia que Jesus estendeu a mão, tocou nele e falou, quero, seja limpo. E na mesma hora ele ficou curado. Então, não sei quem é você. Possivelmente nós nunca vamos nos conhecer. Você me vê aqui, mas não me conhece. Eu nem te vejo. Então, muito menos te conheço. Mas você pode ir a Jesus hoje. Numa oração, você pode dobrar os seus joelhos e falar, Jesus, me limpa, limpa a minha mente, limpa meu coração, limpa o meu interior,
limpa a minha vida. As pessoas falavam, né? Limpa a minha barra. Não, Jesus não limpa a sua barra, não. Jesus limpa tudo. Tudo, Ele purifica tudo, Ele apaga a sua história de dor, de sofrimento, de derrotas e fracassos pelo sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. Se você tinha dúvidas, você que orou nesses dias, será que o Senhor quer me ajudar? Ele me usou para lhe responder. Sabe qual que é a resposta dele? Quando você pergunta se Ele quer, a resposta dele é: eu quero. Porque todo aquele que vem a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma o lançarei fora. Amém?